Oi, gente! Bom dia, boa tarde ou boa noite, porque eu não sei qual horário que você está vendo esse vídeo, mas independente do horário, que seja bom para vocês, né? Como vocês viram aí na thumbnail, eu vou contar para vocês a história mais triste da Bíblia. Talvez você fale assim: ah, Janete, existe tantas histórias tristes na Bíblia. Sim, existe um monte de história triste na Bíblia, né? A Bíblia está aí, não passa pano para ninguém. Conta os erros, os acertos de todo mundo. Tem pessoas que se perderam pelo caminho, não voltaram para o Senhor. Outras pessoas se perderam e voltaram para Deus, se arrependeram e voltaram para Deus. Então, na Bíblia nós temos exemplos bons e exemplos ruins, está aí. Mas na minha concepção, essa história é a história mais triste da Bíblia, que está registrada lá no livro de Juízes, no capítulo 19, 20 e 21. Isso mesmo, 3 capítulos para poder relatar essa história. Vamos para a história. A Bíblia fala que nos dias que não havia rei sobre Israel, um levita tomou para si uma concubina. Ela era de Belém, da cidade de Belém. Quem eram os levitas? Os levitas eram responsáveis pela adoração, pelo louvor de Israel. Eles eram incumbidos de cuidar da casa de Deus, levar toda a congregação a louvar e adorar a Deus. E esse levita tomou para si essa concubina, mas a Bíblia fala que ela se entristeceu, aborreceu com esse levita e foi embora para a casa dos pais dela, voltou para a casa dos pais dela. Eu não sei o que esse homem fez que aborreceu ela para ela voltar para casa. A Bíblia não fala, mas a Bíblia fala que ela voltou e ficou na casa dos pais dela por 4 meses. Com o passar desse tempo, o levita, querendo conquistar o coração dela de volta, pedir perdão e conquistar o coração, ele chama o servo dele, toma 2 jumentos e vai atrás da mulher em Belém. Quando ele chega em Belém, ela faz ele entrar para dentro da casa dos pais dela. A Bíblia fala que o sogro dele fica muito alegre com a presença dele ali. E eles comem, por 3 dias eles comem, bebem e se alegram. No 4º dia, o levita falou assim: eu vou voltar para minha casa. Ele morava nas montanhas de Efraim. E daí o pai dela falou assim: não, você tá muito fraco, você precisa se fortalecer, se estabelecer. Come primeiro, depois que você se fortificar, você vai, pega a viagem. E daí ele começou a comer, o dia passando e já tava chegando de noite, o homem não tinha ido embora. Ele falou: não, dorme aí mais essa noite, fiquei conosco essa noite. E ele dorme lá. No 5º dia, do mesmo jeito, falou assim: eu vou embora. E o pai dela fala assim: não, não vai não, come, se fortalece primeiro, depois você vai. Aí ele come e fala: eu já vou. E o pai dela: não, não vai não, fiquei essa noite. Não, a gente vai, nós temos que ir. Então ele pega o servo dele, pega a mulher, né, os animais e vai embora. Já estava quase ficando de noite, o servo dele fala assim: meu senhor, não é bom a gente dormir em uma cidade que não seja dos filhos de Israel. Vamos dormir em uma cidade que pertence aos filhos de Israel. A Bíblia fala que eles param em Gibeá, que é Jerusalém. E não acha pouso, ninguém dá pouso para eles. Então eles vão para a praça da cidade. Falam: vamos ficar lá na praça da cidade, dormir lá na praça da cidade. A Bíblia fala que no final da tarde, já escurecendo, vem um velho do campo, né, que estava trabalhando, para na praça e fala: uai, o que vocês estão fazendo aí? Não, é porque a gente tá vindo de Belém, eu tô indo pra minha casa que fica nas montanhas de Efraim, ninguém deu pouso pra gente, então nós resolvemos vir aqui pra praça. E o velho fala assim: não, você pode ficar lá em casa, vocês podem ficar lá em casa. E ele fala assim: olha, não precisa preocupar, os meus animais têm cevada, tem comida pra mim, pra minha mulher, pro meu servo. E o velho fala: não, não se preocupe, se não tiver comida suficiente, vocês podem comer da minha comida. E eles vão pra casa desse velho. A Bíblia fala que esse velho cuida dos animais dele, né? E eles comem. Quando é tarde da noite, bate na porta lá. Eram os filhos de Belial, falando assim: por favor, nos dê esse homem, queremos abusar dele. Gente, quando a Bíblia fala que esses homens, filhos de Belial, queriam abusar desse levita, era abusar sexualmente mesmo. E você já viu aquele xingamento pejorativo? Fala assim: ah, seu filho de Belial. É referência a esses rapazes. Eles eram tão mal, eles fizeram uma atrocidade tão grande, que quando fala filho de Belial, é bem pejorativo, é bem ruim. Não é bom ser comparado com o filho de Belial.
E o velho sai lá fora e fala assim: pelo amor de Deus, não faça isso com o meu convidado, ele é meu convidado. Gente, as pessoas naquela época tinham uma grande responsabilidade de cuidar dos seus hóspedes, né? Eles tinham aquela responsabilidade de zelar pela integridade da vida dos seus hóspedes. E ele sai lá fora e fala assim pros filhos de Belial: olha, eu tenho uma filha virgem dentro daqui de casa, tem a mulher dele, se vocês quiserem, eu dou essas mulheres para vocês e vocês podem humilhar elas da forma que vocês quiserem. E ele pega, volta para dentro de casa, pega a mulher do levita e entrega para os filhos de Belial. A Bíblia fala que os filhos de Belial abusou dessa mulher a noite inteira. Quase o dia amanhecendo, ele solta essa mulher, ela volta para a casa onde o levita estava hospedado. A Bíblia fala que ela cai já no limiar da porta, segurando ao limiar da porta. Quando o dia amanhece, clareia, eles abrem a porta, o levita só fala assim: levanta, vamos embora. E daí ele toca nela assim e viu que ela não respondeu nada, ele percebeu que ela estava morta, ele coloca ela em cima do jumento, volta para as montanhas de Efraim. Chegando lá, ele esquarteja essa mulher com um cutelo. Ele corta ela em 12 partes com um cutelo e manda as partes delas para cada tribo de Israel. Israel era composta por 12 tribos. E daí, quando as tribos começaram a receber pedaço dessa mulher, eles ficaram tão indignados, falaram assim: gente, desde quando nós saímos do Egito, que Deus nos fez subir do Egito para cá, nunca aconteceu tamanha atrocidade dessa. Nós precisamos fazer justiça a essa mulher. Então eles se reúnem, os filhos de Israel se reúnem e vai conversar com a tribo de Benjamim. E fala: olha, nós queremos que vocês nos entreguem os filhos de Belial para que possamos fazer justiça. Sabe o que a tribo de Benjamim responde? Nós não vamos entregar ninguém. Foi, pois então nós vamos acabar com vocês, nós vamos guerrear com vocês. A tribo de Benjamim responde: pode vir, nós estamos esperando vocês. A Bíblia fala que nesse tempo quem era sacerdote de Israel era Finéias, filho de Eleazar, neto de Arão. Era ele que era sacerdote em Israel. E a Bíblia fala que ele sobe a Betel com toda a congregação e pergunta a Deus, lá ele sacrifica a Deus e pergunta: Senhor, devemos ir contra a tribo de Benjamim? E Deus fala: é para vocês ir fazer justiça, pode ir contra a tribo de Benjamim. Gente, essa parte eu vou resumir, assim, de quantidade de homens que morreram, que sobreviveram a cada dia, mas a Bíblia fala que no primeiro dia eles perdem a batalha, no segundo dia eles perdem a batalha. Finéias consulta a Deus de novo e fala: Senhor, o Senhor quer mesmo que nós vá guerrear contra a tribo de Benjamim? Deus fala assim: pode ir que eu vou dar a vitória para vocês. A Bíblia fala que eles fazem uma armadilha para os benjamitas, né? Eles vão, várias pessoas morrem ainda, né? Mas daí eles destroem, matam todos os homens, né? Mata a tribo de Benjamim. Só que daí 600 benjamitas ficam com medo e fogem para o deserto de Rimon, né? E fica escondido lá. Eles vêm na cidade dos benjamitas, destrói tudo, coloca fogo, mata mulheres, crianças e acaba, extermina com a tribo de Benjamim. E eles foram orar, reunir, sacrificar a Deus, e eles convidaram toda a congregação, diz que não era para nenhum faltar. E a Bíblia fala que quando eles se encontraram, eles choraram, prantearam, falou: Senhor, olha o que aconteceu. Hoje nós só somos 11 tribos, porque uma tribo nós exterminamos. A tribo de Benjamim não está aqui. E eles têm uma ideia, falam assim: o que é que nós vamos fazer? Antes eles perguntam: tá todo mundo aqui? Todo mundo veio adorar a Deus? Tá toda a congregação reunida aqui? Eles falam assim: não, os filhos de Gileade não estão aqui, né? Era uma cidade de Gileade. Eles falam: o quê? Então vá até Gileade, mata todo mundo, mata os animais, mata homens, mulheres, criança, poupa as virgens. E eles vão lá até Gileade, mata, extermina tudo, porque eles não subiram a congregação para adorar a Deus. Eles exterminam Gileade, poupa 400 virgens.
E daí eles falaram assim, gente, a gente precisa erguer de novo a tribo. Eles ficaram tão tristes, tão constrangidos, que não tinha mais as 12 tribos, que eles falaram assim, precisamos edificar de novo a tribo de Benjamim. Mas como vamos fazer isso? E eles pegaram as 400 virgens de Gileade e proclamaram paz aos benjamitas que tinham fugido, aqueles 600 homens que tinham fugido para o deserto de Rimon. E ele pega essas 400 virgens, entrega para esses homens, para que eles possam casar com essas mulheres, ter filhos e de novo edificar a tribo de Benjamim. Só que era 400 mulheres e 600 homens, 200 iria ficar sem esposa. Aí eles lembraram, porque eles tinham feito uma promessa a Deus no monte de Betel. Falou, Senhor, não daremos as nossas filhas, nós juramos ao Senhor que não vamos dar nenhuma filha de Israel aos benjamitas. Como eles tinham feito essa promessa, falou assim, nossa, nós fizemos essa promessa a Deus que nós não iríamos dar as nossas filhas, mas o que a gente vai fazer para dar mulheres para esses 200 homens? Nós prometemos para Deus que não vamos dar as nossas filhas. Aí eles lembraram, olha, todo ano em Siló tem uma festa, que eles saem para adorar, tem essa festa. Então, faz o seguinte, no dia, na hora que as mulheres virgens saírem de dentro das vinhas dançando, vocês raptam 200 mulheres para vocês. Assim, vocês casam com ela, têm filhos e edificam de novo a tribo de Benjamim. E assim esses 200 homens fizeram. No dia que as filhas de Siló, as virgens, saíram dançando nessa festa, de dentro dessa vinha, eles raptam essas mulheres, sequestram essas mulheres e tomam elas como esposas. E a Bíblia fala que depois que eles fizeram isso, todos os homens das tribos voltaram para as suas tribos e viveram as suas vidas. Isso aconteceu no tempo que não havia rei em Israel, que cada um fazia o que era reto diante dos vossos olhos. Olha só o que uma decisão errada provoca. Gente, ele foi atrás dessa mulher, o levita não protegeu a mulher, não guardou a vida dessa mulher. Essa mulher, por causa dos filhos de Belial, pelo pecado dos filhos de Belial, ter abusado dessa mulher, esse homem esse levita tem uma atitude assim, horrorosa, né? Esquartejar a mulher, mandar os pedaços dela para as tribos de Israel. Ele incita a raiva dos filhos de Israel, que vai contra a tribo de Benjamim, mata e extermina a tribo de Benjamim. Depois eles pretendem consertar o erro, que eles, nossa, nós destruímos uma tribo. Agora, quando nós reunimos, toda a congregação reúne, só tem 11 tribos. Nós chegamos na presença de Deus com 11 tribos, cadê a 12ª tribo? Não, nós precisamos consertar esse erro. Aí conserta o erro fazendo outro erro, né? Mandando sequestrar as filhas de Siló, né, da cidade de Siló, sequestra essas moças. Gente, imagina essas meninas ser levadas, sequestradas por esses homens que nem gostavam. Imagina a mãe, o pai chorando porque as suas filhas tinham sido sequestradas por causa de uma decisão errada. Um pecado vai puxando o outro pecado. A Bíblia fala que um abismo puxa outro abismo. Só foi um abismo puxando outro abismo. Por causa de uma decisão errada desse velho jogar essa mulher para os filhos de Belial. Olha o tanto de gente que morreu. Se vocês lerem a história, depois eu encorajo a vocês ler essa história em Juízes 19, 20 e 21. Vocês vão ver o tanto de gente que morreu no primeiro dia da guerra, no segundo dia, no terceiro dia. Aí depois teve a matança lá em Gileade, depois o sequestro dessas moças, essas 400 virgens antes foi dada para esses homens. Gente, uma decisão errada, às vezes não vai prejudicar somente a gente. Às vezes uma decisão errada vai prejudicar terceiros. O que as outras pessoas tinham a ver com o erro dos filhos de Belial? O que as pessoas tinham a ver com o erro desse velho de ter jogado essa mulher para esses homens, para esses filhos de Belial?
Aí todo mundo pagou o pato por causa dos erros de outros. Então, as decisões da gente, às vezes, afetam outras pessoas. Temos que tomar decisões com cautelas. Temos que tomar decisões com princípios na palavra de Deus. Se você assistiu esse vídeo até aqui, eu quero te pedir que você deixe o seu like. Se você não é inscrito, inscreva nesse canal, deixe o seu comentário, que Jesus possa te abençoar e até a próxima.